Muito boa tarde, meus fraternos e minhas fraternas. Mais um programa Vozes da Casa de Francisco está no ar. Graças a Deus. E já chegando esse Natalzinho, que a gente vai lembrar de quem? Do nosso Senhor Jesus. Daquele homem, ser divino. O maior professor que nós podemos ter tido e temos, o maior guia e modelo da nossa humanidade. E Vozes da Casa de Francisco, como sempre, trazendo seus temas, seus convidados, para falar de cuidado paliativo, de luto, de finitude, para falar de irmãos que estão sem possibilidade de cura, para falar das parcerias da Casa de Francisco e da Casa de Francisco Acolhimento Hospice. E hoje com uma pessoa muito especial, o nosso querido Rodrigo Luz, que daqui a pouquinho ele já vai se apresentar para vocês, porque eu vou dizer para vocês, gente, eu estava nos bastidores com o Rodrigo e estou lá pronunciando, porque, gente, o Rodrigo é presidente de uma fundação muito importante para nós no campo do cuidado paliativo. E muito mais, tá? E aí eu fui lá com a minha simplicidade, né, e fui lá falando aquele inglês terrível, né? E ele me sai com aquela pronúncia. Eu falei assim, olha só, eu não vou falar, você vai se apresentar e você vai falar de onde você é, quem você é, pra ficar bonito, porque a pessoa de que nós vamos falar hoje é também uma pessoa que eu tenho certeza que ele tem profunda admiração e tudo mais, e foi também, de certa forma, inspiradora para que a Casa Francisco Acolhimento Hospice existisse hoje, né? Então, foi através de 2 ou 3 livros dela que eu passei a sonhar em ter na minha casa irmãos em cuidado paliativo, né? E o nosso querido Bruno vai falar... Bruno, olha só, gente, de novo... Eu vou dizer o seguinte, eu sou assim mesmo, sou avoado. Eu estava falando do nosso próximo entrevistado. E aí, já 3 vezes eu falo o nome Bruno. E confundo, é lógico, entra aqui, o programa é ao vivo, é assim mesmo. Mas é Rodrigo, gente, acabei de falar, Rodrigo Luz. E ele vai falar para vocês, tá bom? Mas antes da gente iniciar o programa, a gente vai iniciar com aquela prece importante. Porque com as minhas gafes vocês já estão acostumados. Senhor Jesus, agradecemos imensamente mais uma oportunidade, mais uma chance de poder, através da rádio, da internet, hoje nós recebemos uma ligação do outro lado do mundo que acompanha o programa. E por todos que estão se preparando para o Natal, o Réveillon, por todos que estão no momento de conformidade e por aqueles que não estão, por aqueles que estão sofridos, amargurados e tristes. Que Vozes da Casa de Francisco, pelo menos nesses 55 minutos, possa levar até vocês um pouco de conforto, de informação, de utilidade pública, como todas as quartas-feiras aqui reunidos. Agradecemos a Deus e a Jesus a possibilidade de ajudar, de estudar, de aprender sempre. Então, aproveitando este momento de prece, e aí nosso querido Jefferson Viola, a gente vai iniciar com aquele parabéns para você, porque o nosso entrevistado faz aniversário hoje. Então, parabéns, Rodrigo Luz, e muito obrigado por estar conosco no Voz da Casa de Francisco. E agora sim, vou pedir para dar uma baixadinha no BG, porque é a vez dele falar.
Eu quero que ele se apresente, e vocês vão entender a importância e a minha felicidade de estar com ele aqui hoje, porque, segundo companheiros de trabalho em comum, nós temos também muita coisa em comum. E estamos nos conhecendo hoje. Então, primeiro, parabéns, querido, muita felicidade para você, tá? E agora, Rodrigo, fala aí um pouquinho de você, do que você representa hoje, do que você veio trazer para os nossos ouvintes para esclarecimento e falar desta mulher que a gente vai falar hoje, que é fonte de inspiração para muita gente. Fica à vontade. Bem, eu agradeço primeiramente o convite. Eu sou Rodrigo, eu sou presidente da Fundação Elisabeth Kubler-Ross. É uma fundação, na verdade esse nome é um nome difícil, mas não é um nome em inglês, é um nome suíço. Suíço. Isso. Elisabeth foi uma das pioneiras dos cuidados paliativos modernos, ela fundou a tanatologia moderna. Então, de uma certa maneira, a fundação ela serve para dar continuidade ao legado de Elisabeth. E é isso que nós estamos fazendo e nos esforçando para fazer. Quantos anos já de fundação, assim, de existência da fundação? A Fundação Elisabeth Kubler-Ross ela foi renomeada porque ela se chamava Elisabeth Kubler-Ross Center. Era um centro de desenvolvimento em tanatologia que foi criado em 1977 pela doutora Elisabeth, na Virgínia. E ela funcionou por muitos anos, até que, infelizmente, um incêndio bem sucedido fez com que Elisabeth perdesse tudo. Caramba. Quando ela desejou abrir um hospice para crianças com AIDS, que estavam morrendo de AIDS nos anos 80, nos Estados Unidos. A história de Elisabeth, na verdade, ela começa muitos anos antes da fundação, não é? Poucas pessoas sabem, mas Elisabeth Kubler-Ross talvez tenha beneficiado a humanidade mais do que as pessoas imaginam. Conte pra gente. São poucas as pessoas que não foram tocadas de alguma forma pelo legado de Elisabeth Kubler-Ross. Poucas pessoas não foram tocadas por esse legado. Ela nasceu como trigêmea, Eva e Érica são as suas irmãs gêmeas, e elas nasceram em 1926 em Zurique, na Suíça. Filha de um casal de classe média da Suíça. Elas eram tratadas rigorosamente da mesma forma pelos seus pais, o que era insuportável. Elisabeth achava insuportável. Ela dizia que a infância dela foi um evento absolutamente insuportável para ela e que ela não desejava nem para o seu pior inimigo. Porque elas eram tratadas rigorosamente da mesma maneira. Não sei se você é gêmeo ou trigêmeo. Não, eu sou filho único. Pois é, elas eram confundidas o tempo todo na escola, elas recebiam as mesmas notas, elas eram trocadas pelos pais e pelos amigos. O único momento que elas tinham e reconheciam a vantagem de ser trigêmeas era quando elas trocavam de namorado. O que acontecia com relativa frequência. Sim. Que maravilha. Então, isso é muito interessante, porque a história de Elisabeth começa com o fato de que ela era invisibilizada. Quando ela se depara com pacientes que estavam morrendo nos Estados Unidos nos anos 60, ela percebe que esses pacientes também eram invisibilizados. E ela já conhecia essa dor, ela já conhecia o sofrimento da invisibilidade. Então, de uma certa maneira, a história de Elisabeth é uma história onde tudo vai se encaixando de uma forma poderosa, absolutamente única e singular. É por isso que ela vai começar a se dedicar ao cuidado dos invisíveis. E ela não vai se dedicar só aos que estão morrendo e que estavam invisibilizados na América. Ela começa trabalhando com prostitutas vítimas da sífilis quando ela tinha 17 anos de idade. E a sífilis matava com a mesma frequência que a AIDS matava nos anos 80. Ela vai trabalhar com pacientes esquizofrênicos que estavam invisibilizados e que eram desprezados e vai ajudar em sua reabilitação. Quando Elisabeth era uma adolescente, ela cruzou a Europa para reconstruir as cidades que haviam sido destruídas pelo nazismo alemão. E ela vai lutar pela vida de uma minoria que havia sido desprezada também. Nazistas sobreviventes de um campo de concentração haviam sido capturados e presos no subterrâneo de uma igreja. Elisabeth descobre isso quando ela tinha 17 anos de idade. E ela se enfurece com esse fato, porque ela dizia, nós não podemos ser piores do que eles. Então, de uma certa maneira, Elisabeth ela é uma mulher que lutava
pelas minorias invisibilizadas ou pelos grupos vulnerados. E por isso ela não gostava muito de ser reconhecida como a dama da morte, do morrer. Pois é, a gente vai falar sobre isso, mas continua, Bruno. Bruno, não, Rodrigo. Tá difícil, hein, Eduardo? Poxa vida. Então, Bruno, vou continuar, Bruno. É isso aí, vamos lá. Vamos lá. Então vamos os dois ser Brunos e Vamos vai ser lá, ótimo. vamos lá. Isso. Fala, Rodrigo. Escuta, conta isso legal, porque assim, ela nunca defendeu nenhuma bandeira religiosa. Não. Ela sempre foi humanitária. É isso. Uma questão de humanidade. Não. Quando eu digo que ela não gostava que fosse reconhecida como a dama da morte, do morrer, porque ela foi assim nomeada por muitos anos, é porque ela Mas se dedicava... isso seria pejorativo? Não, deixa eu... Tá. tem a ver com isso. Tem a ver com o fato de que ela se dedicou à causa dos que estão morrendo, Sim. mas também se dedicava a muitas outras causas. Entende? Entendi. Então ela não gostava de ser chamada da dama da morte e do morrer. Tá. Mas sim da pessoa que lutava pela vida e pelo viver. Então os índios americanos, quando ela esteve muito doente, eles fizeram uma grande homenagem a ela porque ela fez denúncias em relação a um governo de extrema direita que ameaçava as terras indígenas. Caramba. Então ela foi fazer denúncias em jornais publicamente e ela foi homenageada pelos índios americanos que colocaram uma tenda em frente à casa dela. A primeira mulher branca a receber essa homenagem foi ela. Então, de uma certa maneira, quer dizer, quando eu digo que Elizabeth ela gostava muito de ser reconhecida pela vida e pelo viver, era pelo fato de que ela lutava pelos que eram invisíveis, assim como ela foi invisível por muito tempo. Então, este é um ponto muito importante. Ela era uma rebelde, no melhor sentido da palavra. Sim, no melhor sentido. Mas ela lutava para que as pessoas que fossem invisibilizadas pudessem ser reconhecidas na sua singularidade e pudessem ter seus direitos respeitados e pudessem ser tratadas com compassividade, respeito e amor. Então, nesse sentido, Elizabeth foi uma revolucionária. Ela conseguiu transformar uma grande carga de dor pessoal e de sofrimento pessoal em uma mola para transformar a humanidade. E foi isso que ela fez quando ela se deparou nos Estados Unidos, nos anos 60, com os pacientes que estavam morrendo e completamente invisibilizados na sua experiência de sofrimento. Eles não sabiam do seu diagnóstico, eles não conheciam a verdade sobre o seu estado, sofriam de sofrimentos físicos horrorosos, eram abandonados pelas equipes médicas. E isso era uma coisa absurda para Elisabeth Kubler-Ross, que trabalhou na medicina do campo na Suíça, onde os pacientes eram informados sobre o seu estado, onde eles podiam morrer com dignidade em casa, onde ninguém levava para o hospital porque estava morrendo, onde os pacientes podiam receber cuidados médicos adequados. Então era isso que ela fazia quando estava na Suíça, e foi isso que ela fez durante um ano depois de formada. Assim que ela se muda para os Estados Unidos com Emmanuel Ross, que era o seu marido, porque ele passa em um fellow de neurocirurgia e vai estudar nos Estados Unidos, ela vai com ele, ela se depara com essa realidade. Na América, o jeito americano de viver, não muito compatível com o jeito americano de morrer. De uma certa maneira, nós prezamos pela liberdade, nós estamos falando muito sobre uma vida livre, e nós não estamos vivendo com liberdade até o fim, porque a morte nos é subtraída, ela não nos pertence. As pessoas elas não têm direito a cuidados dignos quando estão morrendo. Então ela se depara com essa realidade nos Estados Unidos, algo muito diferente da sua experiência na Suíça. Muito bem. Você falou da tanatologia. Dá para você dar uma pincelada para a gente? Como a gente pode entender a tanatologia? Muito bem. Veja. Quer mais água? Não, tá tudo bem, Bruno. Tá ótimo. Vejam bem. Elisabeth Kubler-Ross fundou a tanatologia moderna. Como ela começou a fazer isso? Ela já era professora de psiquiatria em um hospital chamado Billings Hospital, um hospital da Universidade de Chicago, que era um hospital universitário.
E ela está trabalhando como professora de psiquiatria, substituindo o professor Sidney Margolin, que era um professor de psiquiatria com métodos pouquíssimo convencionais. Vejam, nas aulas de psicopatologia, o professor Sidney, ao falar sobre transtorno do humor, por exemplo, ele não queria ficar falando dos livros, porque o livro você lê em casa. Ele trazia um paciente vivendo a experiência psíquica do rebaixamento do humor, por exemplo. Ou se ele fosse falar sobre um paciente com esquizofrenia, ele trazia para dar a aula para os alunos um paciente com esquizofrenia. Afinal de contas, nós não estamos ali para ver o que dizem os livros. Os livros você lê em casa. Ali, eu quero apresentar para você a experiência de sofrimento das pessoas reais. O que vivem essas pessoas quando elas acordam? Quais são as dificuldades e as suas principais tribulações? Afinal de contas, do que sofre a alma dessas pessoas? Então era sobre isso que ele queria ensinar. E Elizabeth substitui este professor que, enfim, primeiro toma licença para se cuidar na sua saúde e depois se aposenta. E ela percebe que ela teria um grande desafio, porque ele era um professor muito amado pelos alunos. Ele não ensinava o que estava nos livros. O que estava nos livros ele mandava as pessoas lerem. E ela percebe que ela precisaria fazer alguma coisa a respeito deste fato da morte, que ela já havia se deparado com isso, os americanos morriam de uma forma completamente diferente. Ela então tem uma ideia, e isso vai marcar o surgimento da tanatologia moderna ou dos estudos sobre a morte. Ela vai começar a entrevistar pacientes que estavam morrendo diante dos alunos de medicina para que os pacientes sejam os professores dos alunos. Assim como o professor fazia com outros tipos de pacientes que viviam outros tipos de sofrimento. E ela vai ser a primeira pessoa nos Estados Unidos a permitir que os pacientes falem e tomem o seu verdadeiro lugar na sociedade. Que deu origem ao livro Sobre a Morte Sobre e o Morrer. a Morte e o Morrer. Sim. O livro que está sendo comemorado agora 50 anos. 50 anos. Nós da Fundação, Kenneth Ross, que é o filho de Elizabeth, a Barbara Ross, que é filha de Elizabeth, estivemos juntos, todos os membros da Fundação, há alguns dias, na verdade, em Stanford, na Califórnia, na Universidade de Stanford, porque todos os arquivos de Elizabeth foram doados para a universidade. E nós estivemos lá comemorando os 50 anos deste livro que inaugurou o movimento Hospice de cuidados paliativos na América. Onde é mais forte esse movimento, Bruno? Agora foi de sacanagem. Não, muito bem. Rodrigo. Muito bem. Onde é mais forte esse movimento? De hospice. De cuidados paliativos e hospice? Isso. Muito bem. Vejam, o movimento hospice, ele, embora ele tenha tido um grande crescimento nos anos 70, 80 e 90, ele está em franco declínio atualmente. O movimento dos hospices, que eu digo, não o de cuidados paliativos. Sim. O movimento de cuidados paliativos cresce com o passar dos anos. Sim. Mas a grande questão é que nos anos 70, 80 e 90, as unidades especializadas para cuidar de pacientes com doenças muito graves, elas surgiram de maneira independente. Ou seja, eram hospices frequentemente ligados à caridade e dependiam da caridade e do apoio público para acontecer. Muitos desses hospices no mundo inteiro estão fechando. Nós estamos enfrentando uma crise mundial de hospices. Embora na Inglaterra, na Europa e nos Estados Unidos este seja um movimento muito forte. Ainda são esses os locais, respondendo a sua pergunta, onde mais estão presentes os hospices e as unidades especializadas. Nós estamos vendo um declínio mundialmente deste tipo de cuidado justamente por causa do financiamento. Então enfrentamos uma grande crise. Quem paga pelo cuidado dos pacientes que têm doenças muito graves e que vão escolher esta modalidade de cuidado? A Casa de Francisco Escolhimento passa essa dificuldade. É uma instituição filantrópica, né? E a gente trabalha muito para mantê-la. Sim. E aí a gente vê também o crescimento, como você falou. Ainda no Brasil, uma fraca representação. Você diria que hoje, com a sua experiência, está melhorando assim
bem ou podia estar melhor? Eu acho que nós nunca estivemos tão bem quanto nós estamos hoje. Agora? Sim. Eu acho que nós nunca estivemos tão bem como nós estamos hoje. Em termos de representação, em termos de presença, não é? Em termos de participação social dos pacientes que estão se permitindo falar sobre a sua experiência. Então, nesse momento histórico, eu acho que nós nunca estivemos tão bem. E eu aprendi com Elisabeth Kubler-Ross que nós sempre precisamos olhar para a realidade com muita esperança. Vejam, nós estamos hoje tendo programas televisivos sobre essa experiência. Nós estamos tendo novelas sobre essa experiência. Nós estamos podendo conversar mais abertamente sobre isso. Nós estamos, aos poucos, introduzindo essa temática na agenda de serviços de saúde. Nós estamos introduzindo essa temática na agenda pública. Nós estamos discutindo leis, a possibilidade de leis sobre essa questão. Nós estamos, como movimento organizado, crescendo. Os serviços estão crescendo e estão se desenvolvendo. Então, eu acho que nós nunca estivemos tão bem quanto estamos hoje. Mas eu acho que, em termos mundiais, nós estamos enfrentando uma crise econômica sem igual. E isso está interferindo no movimento hospice como nunca. Nós estamos vendo muitos hospices fechando. Eu estava há uma semana e meia atrás nos Estados Unidos para o evento da Fundação Elisabeth Kubler-Ross com a Stanford University. E nós fomos a São Francisco, porque o polo da universidade é em Palo Alto. Nós fomos a São Francisco e fomos ver vários hospices lá de colegas de instituições amigas da Fundação. E eu conheci um hospice de uma grande amiga, a Susan, que fechou 2 casas muito bem equipadas em um bairro muito bom dos Estados Unidos, por causa da questão do financiamento. Nós estamos enfrentando uma crise sem igual. Sem igual. Ou seja, ao mesmo tempo a gente tem encontrado a rede hospitalar se fortalecendo na questão do cuidado paliativo. Isso, Nós estamos enfrentando este problema, porque vejam, cuidados paliativos, historicamente, eles nasceram como um movimento alternativo. Isso, já existia. Não, veja, eles nasceram, quando eles nasceram, o movimento hospice moderno. Ah, tá. Não é? Porque, claro, ele sempre existiu desde o século XVII, né? Mas o movimento hospice moderno, ele nasceu como um movimento alternativo. Nós não queremos mais morrer em hospitais com estas condições. A primeira pessoa a abrir um serviço de cuidados paliativos no hospital não foi nem Cicely Saunders, nem Elisabeth Kubler-Ross, que são as pioneiras do movimento de cuidados paliativos. Não foram elas. Foi um cirurgião oncológico chamado Belfort Mound. O Dr. Belfort, ele ainda está vivo. Ele, no Canadá, abriu a primeira unidade de cuidados paliativos num hospital em 1976. Gente, olha, tá muito legal, a gente perdeu até o tempo aqui. A gente vai entrar no comercial, a gente volta já, tá bem? Com o Rodrigo. Um beijo, daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando programa Vozes da Casa de Francisco. Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde. Com internet nas escolas públicas, a gente melhora a aprendizagem e reduz desigualdades. Por isso, o MEC está ampliando o programa de inovação Educação Conectada. Com o novo aporte, 100% das escolas públicas urbanas aptas receberão internet. São 70 mil escolas públicas beneficiadas e quase 28 milhões de alunos conectados à internet. Secretários de Educação, saibam como conectar suas escolas em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. A Rádio Rio de Janeiro está inovando e o Clube da Fraternidade também. Não fique de fora dessa. Ouça, toda sexta-feira, meio-dia, tem Clube da Fraternidade, com reprise aos domingos, 11h30 da manhã. Eventos, descontos, benefícios e a prestação de contas que nós, a emissora da Fraternidade, temos com você. Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro e você, juntos por um mundo melhor. Os possíveis caminhos que você poderá seguir diante da sua dificuldade emocional ou espiritual estão no programa Ouvindo Você. Eu, Valdenir Cruz,
receba um psicólogo espírita convidado toda sexta-feira, à 13h. Não esqueça, ouvindo você, aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Toda quarta-feira, às 14h, acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento, levado ao ar pela instituição espírita que presta um serviço de hóspice e atua em parceria com vários hospitais do Rio de Janeiro, que é destinada à hospedagem e amparo de pacientes oncológicos e cuidados paliativos sem possibilidade de cura física. Apresentação: Eduardo Sutini. A Play Color, especialista em manutenção, venda e instalação de eletrônicos, mudou de endereço. A loja funciona agora na Rua São Luís Gonzaga, 436, Sobrado, em São Cristóvão. E atenção, a Play Color continua aberta de segunda a sábado. Você já sabe, está precisando de manutenção na sua televisão, na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a Play Color. Informações por e-mail playcolor@ig.com.br ou ligue 2589-8333. Tá com a agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida, agora tem novo número no Rio de Janeiro. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. Minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza? Hein? Por que não veio até nós, entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e de pedrarias, mãe? Acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes penso também, nos trabalhos deste mundo, que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe, de olhos fixos na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento em terna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas sem proteção por não abrirmos na terra as portas do coração. Na noite de Natal, João de Deus, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Antologia Mediúnica do Natal. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 14h30. Estamos apresentando programa Vozes da Casa de Francisco. Campanha Apadrinhe um Leito, Casa de Francisco Acolhimento. A campanha Apadrinhe um Leito busca a parceria de cidadãos conscientes e participativos da sociedade para que a Casa de Francisco Acolhimento possa manter hospedagem e amparo a pacientes com câncer, fora de possibilidades terapêuticas e de cura, dependentes de cuidados especiais em condições econômicas e sociais precárias e vulnerabilidade social que a doença impõe. A participação dos doadores é concretizada por meio de contribuições mensais a partir de R$ 50 via depósito em conta bancária. Por mais singelo que seja seu gesto, ele se unirá a muitos outros, proporcionando aos nossos pacientes mais conforto, amor e dignidade de morte. Com isso, além de garantir o sustento de um leito, possibilitará também a abertura de outros para novos hóspedes.
Desde já, agradecemos imensamente por sua contribuição. Passe um WhatsApp para 21 98880 2007. Colabore, compartilhe e faça a diferença. Gente, voltando com o nosso querido Rodrigo, Eduardo, Luz, Bruno, Viola, hoje com o nosso Viola, nossa Sheilinha Carvalho. Não vamos esquecer do nosso Correio Espírita no 27212505, da nossa RJ Resgate no 36750598. E agora vamos continuar nos deliciando com o nosso querido Rodrigo, falando de nós, da doutora Elizabeth e da Fundação. Por favor, ele continua, cara. Bem, então a gente estava falando, na verdade, sobre o surgimento da tanatologia, né? Uhum. A tanatologia é a ciência que estuda a morte. Então, em linhas gerais, é isso. É uma área multidisciplinar, tá? Que envolve tanto estudos sociológicos sobre o que é a morte em termos da construção de uma sociedade, da construção dos indivíduos e dos grupos, e como os grupos sociais lidam com a morte, desde questões filosóficas sobre a função da morte, o sentido da morte, o que a morte oportuniza em termos de uma crise de significado, em termos de uma filosofia da morte, até questões médicas, antropológicas, psicológicas, sociais, políticas, não é? Há uma política da morte, então tem pessoas que estudam necropolítica, que é sobre a morte e a relação com as etnias. Né? Então, ou como, por exemplo, a organização da sociedade colabora para que certos grupos eles sejam mais sujeitos a vulnerabilidades e até a morte. Né? Então, de uma certa maneira, nós, em tanatologia, estudamos todas essas questões. Mas é claro também questões humanitárias sobre aconselhamento e assistência a pacientes com doenças graves e a área de luto. Né? Então é uma área muito ampla que envolve pessoas de todas as categorias profissionais. E Elizabeth, quando estava entrevistando os pacientes que estavam morrendo, ela fez seus seminários interdisciplinares. Toda semana, como era professora da Faculdade de Medicina, ela trazia um paciente. Ela conduzia uma entrevista clínica com este paciente, ele era o professor. Logo depois que ele ia embora, ela continuava examinando com as pessoas que haviam assistido à entrevista. Essas entrevistas estão no livro Sobre a Morte e o Morrer, que está completando 50 anos. 50 anos. 50 anos, isso. E nessas entrevistas, ela pedia que os pacientes ensinassem como cuidar melhor deles mesmos. Eles eram os professores. Nós temos feito isso na sede da Fundação Elizabeth Kubler-Ross aqui no Rio de Janeiro. Não é? Nós estamos em 10 países agora, não é? Fora as representações da board da Fundação, que completa 12 países. Né? Mas nós estamos em 10 países, oficialmente. E no Brasil, nós somos responsáveis pela Fundação Elizabeth Kubler-Ross no Brasil, e nós temos também realizado o mesmo método de entrevistas a pacientes que estão morrendo, para que eles sejam os nossos professores. Assim foi fundada a tanatologia moderna, escutando o que as pessoas diante da morte têm a dizer. Foi assim que Elizabeth começou tudo, simplesmente escutando o que os pacientes têm a dizer. Vou te cortar só um pouquinho para você saber que lá na Casa de Francisco nós chamamos os nossos hóspedes de professores. Sim. Né? Justamente porque é nesse momento em que a gente valoriza coisas que a gente nunca valorizou, é que a gente consegue colocar o nosso lado mais humano, mas continua você. Né? Certamente. Se você escutar os pacientes, você vai perceber que eles não vão lhe ensinar sobre a morte, mas sobre a vida. Sobre a vida. E eles vão poder lhe falar com muita clareza quanto tempo eles têm de vida, o que eles já sabem, o que eles desejam saber. Eles vão poder comunicar muitas coisas para você e provavelmente usando uma linguagem simbólica e não verbal. É o que nós temos aprendido acompanhando crianças com doenças muito graves. Essas crianças, elas têm um conhecimento intuitivo acerca da própria morte. Elas comunicam isso
através de imagens e figuras e seus desenhos e suas brincadeiras infantis, elas usam uma linguagem simbólica e não verbal, muitas vezes, para comunicar o seu conhecimento acerca de sua morte iminente. Então, basta ouvi-los, e se você se permitir escutá-los, você vai poder aprender muitas coisas com eles, certamente. Com certeza. Então, a tanatologia moderna foi fundada dessa forma. Como eu disse, Elizabeth começou o seu trabalho no começo dos anos 60 como professora de psiquiatria, 1962, 63. Depois que ela sai da faculdade de medicina, ela começa a viajar pelo mundo inteiro, e por isso ela talvez seja a pessoa mais conhecida, ou a pioneira mais conhecida do movimento de cuidados paliativos. Ela esteve em todos os continentes, ela viajava todos os dias, para falar sobre a morte ou morrer. Então, de uma certa maneira, ela foi a pioneira mais conhecida no mundo inteiro. Mas aqui nós temos que destacar que há mais 3 outros pioneiros deste movimento que precisam ser nomeados. Cicely Saunders, que fundou o St. Christopher Hospice, uma unidade especializada de cuidados paliativos. Embora ela seja muito mais conhecida no universo dos cuidados paliativos, a Elizabeth Kubler-Ross acabou sendo conhecida mundialmente por pessoas de todas as profissões, e, enfim. A Cicely acabou sendo mais conhecida pelo movimento de cuidados paliativos, né? Belfort Malt, que fundou a primeira unidade especializada de cuidados paliativos e foi responsável pelas primeiras pesquisas sobre qualidade de vida na proximidade da morte. Ele fundou os primeiros inventários de qualidade de vida. E Florence Wald, que foi uma enfermeira, reitora da Universidade de Yale, e fundou o primeiro hospice moderno em Connecticut, nos Estados Unidos. Então, são esses os 4 pioneiros do movimento de cuidados paliativos modernos. Tá? Elizabeth também ficou muito conhecida por uma luta que ela enfrentou, que é a luta em benefício dos pacientes com AIDS. Especialmente em São Francisco, na Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, nos anos 80, houve um surto generalizado de AIDS. E Elizabeth descreve a sua experiência cuidando dos pacientes com AIDS. Só para você ter uma ideia, ela cuidava dos adultos até que eles morressem, depois ela cuidava dos bebês até que eles morressem. Quando os bebês não morriam, ela conseguia que essas crianças pudessem ser adotadas. E ela ajudava dando dinheiro com a venda dos livros, dava dinheiro para que as famílias pudessem arcar com os custos de cuidar com um bebê com AIDS. Não é? Então ela realizou um trabalho humanitário importantíssimo com pacientes com AIDS nos anos 80. Tanto que muitas pessoas pensam que ela começou nos anos 80 o seu trabalho, porque ela se tornou muito conhecida. Ela já trabalhava há 20 anos com a morte ou morrer. Mas o tempo da experiência com AIDS foi uma experiência extremamente marcante para Elizabeth. Extremamente marcante. Ela também se dedicou desde os anos 70 a trabalhar com crianças. Um hospital La Rabida, um hospital em Chicago. Ela trabalhou por muitos anos com crianças. E algo muito importante sobre Elizabeth Kubler-Ross. Muitas pessoas dizem que já leram todos os livros dela, mas ela escreveu 26 livros, que estão traduzidos hoje para mais de 30 idiomas. E... Todos eles já têm tradução aqui no Brasil? Não, nós não temos tradução para todos eles. Qual que a gente tem? Nós tínhamos 9 até alguns anos atrás, e esse número foi decrescendo e decrescendo por uma crise econômica que nós estamos vivendo com livros hoje. Não é? Eu lembro Roda da Vida. Isso, a Roda da Vida, que é a sua autobiografia, onde ela descreve a sua experiência. Também há Sobre a Morte ou Morrer. Sobre a Morte ou Morrer, que a gente falou ainda há pouco. Viver até Dizer Adeus, que é um livro belíssimo, onde ela descreve sobre o cuidado de adultos jovens, de idosos, de crianças. Nossa, que fabuloso. Sim, ela tem um livro que foi traduzido nos anos 70 e nunca mais foi editado, chamado AIDS, o Desafio Final, e outro também dos anos 80, chamado Sobre a Criança e a Morte. Neste, especialmente, ela vai tratar de assuntos como crianças desaparecidas e o luto dos pais, sobre crianças assassinadas e o luto dos pais, sobre os irmãos das crianças gravemente enfermas, sobre o velório de crianças, sobre luto
da própria criança quando se depara com a própria morte, sobre controle de sintomas, sobre como cuidar espiritualmente de uma criança que está morrendo, sobre como ajudá-las a encontrar paz, como ajudar as famílias a encontrar um senso de amor incondicional e de paz para que a criança possa partir e viver com qualidade até partir. Então, ela vai tratar disso neste livro. Elizabeth também tem, enfim, muitos livros traduzidos para o português, mas nós estamos enfrentando este problema, né? E nós estamos fazendo um esforço para que esses livros voltem e nós possamos traduzir outros, porque ela tem 26 livros caramba. escritos. É uma pena. Sim. Sei lá, é uma tortura, uma pena a gente não poder ter acesso a isso depois dessa entrevista. Sim. Né? Não, mas vamos ter acesso a isso. Porque, poxa vida, eu quero entender um pouquinho mais, ou passar para os ouvintes, que a gente já tem um tempinho, como é que é feito o trabalho dentro da Fundação aqui no Rio, né? Com toda essa gestão que você trouxe nessa missão, né, da Fundação. Vamos lá. A Elizabeth Kubler-Ross Foundation é uma fundação internacional. Hoje ela tem sede no Arizona. Frio. Tá frio? Não, tá tudo bem. Tá bom. Ela tem sede no Arizona. Ela foi fundada pelos filhos da doutora Elizabeth. E, na verdade, ela foi renomeada de Elizabeth Kubler-Ross Center para Elizabeth Kubler-Ross Foundation. É uma fundação que tem por missão difundir o legado de Elizabeth, inspirar as pessoas para que elas continuem fazendo e transformando a realidade nos dias de hoje. Não é só para ficar falando de como Elizabeth foi uma mulher extraordinária. Sim. Que nós possamos fazer coisas extraordinárias com base neste legado e possamos seguir inspirando as pessoas a seguir fazendo o que Elizabeth fazia e coisas que ela sequer sonhou em fazer. Mas olha que ela fez muita coisa. Muita coisa. Ela difícil, inspirou o início dos cuidados paliativos em prisões nos Estados Unidos. Foi a primeira paliativista a fazer isso. A primeira paliativista a cuidar de crianças com AIDS. Elizabeth perdeu tudo, porque onde ela morava, na Virgínia, havia uma comunidade extremamente religiosa que tinha ojeriza às crianças com AIDS. Ai, meu Deus. E dizia que as crianças com AIDS era um símbolo do demônio ou uma doença abominável. O famoso estigma que, que todo ronda mundo que ronda tudo. Ainda hoje. A morte. Né? Então, como ela queria fundar uma unidade, um hospice, uma unidade especializada para cuidar dessas crianças até que elas morressem, em sua própria casa, incendiaram a sua casa. E ela perdeu tudo. Poucas pessoas sabem disso, mas Elizabeth Kubler-Ross foi uma das pessoas que perdeu tudo pelo seu trabalho. Então, a fundação hoje ela está em muitos países, estamos em muitos continentes. Hoje nós estamos com Eva, a presidente da fundação no Chile, abrindo o primeiro hospice pediátrico do Chile, junto com a Fundação Casa Sagrada. Nós temos um hospice na Suíça, em nome de Elizabeth Kubler-Ross. Nós estamos trabalhando para a criação de hospices na América do Sul. No Brasil, especialmente sob a nossa direção, nós estamos trabalhando na criação de uma comunidade compassiva, junto com o Alexandre e outros amigos e universidades, para acompanhar pacientes em cuidados paliativos no Vidigal e na Rocinha, inicialmente, que vivem em situação de condições subhumanas de existência, especialmente em locais onde o poder público não entra. Então, nós estamos começando a trabalhar numa comunidade compassiva lá, para cuidar dos pacientes que precisam de cuidados paliativos. E também... Um gancho. Só um minuto. Tá. E também ações de educação em tanatologia e cuidados paliativos, ações em hospitais, atendimento gratuito à população, de uma certa maneira fazendo um esforço para levar adiante o legado de Elizabeth. Muito legal. O que eu ia falar é que nós temos uma equipe de multidisciplinar na nossa casa e alguns companheiros médicos também fazem esse trabalho e a única diferença é que a gente hospeda, né? E a gente fica muito feliz se puder um dia poder conversar e poder atender vocês também, né? Então fica aqui as portas abertas também para a sua equipe, né? Que de repente pode presenciar, né? Porque às vezes chega muito paciente de unidade hospitalar e
que precisam de cuidados em casa ou serem livres do maus tratos, né? Então, assim, não só do cuidado paliativo, como o maltrato de um familiar. Então, ele precisa de Mas esse um não local. é o maior problema do Vidigal e da Rocinha. Por incrível que pareça, este não é o maior problema deles. Embora nós vamos abrir um hospice, Elizabeth Kubler-Ross, não é? Essa é a nossa grande luta, não como principal objetivo, porque o principal objetivo da fundação não é abrir hospices. O principal objetivo da fundação é cuidar das pessoas. Esse é o principal objetivo. Cuidar das pessoas com base na filosofia de Elizabeth Kubler-Ross. Sim. E como é que eu faria hoje? Como é que uma pessoa hoje interessada, só o pessoal, como é que vocês fazem isso? Assim, quem mais procura? É o médico, é o enfermeiro, é a pessoa comum? Nossos cursos são abertos a todas as pessoas que têm interesse em cuidar de pacientes com doenças graves e querem aprender conosco. E são esses cursos que financiam todas as atividades gratuitas que nós oferecemos à população. Então é uma forma de nós podermos bancar as coisas, porque nós precisamos bancar as coisas. Então, ou seja, estrutura, né? Sim. Estrutura, pessoal. Sim. Todo esse pessoal é contratado, é voluntário? Não. Então, nós não temos ainda a criação do hospice. Não é? Nós vamos abrir um hospice. Atualmente, nós estamos viajando pelo Brasil. Nós oferecemos nesse último ano, este ano, 35 workshops. Tivemos mais de 2.500 alunos. Nós viajamos e pudemos levar adiante o legado de Elizabeth. Então, esses alunos, todos da área médica? Não, é isso que eu estou falando. Todos os cursos são abertos a todas as pessoas, tá? Então, isso é bem importante. Todas as pessoas podem fazer nossos cursos. Nós não tivemos até agora cursos específicos e nós estamos com resistência para fazer cursos específicos, porque nós estamos montando, portanto, cursos em que, de fato, todas as pessoas podem fazer. Né? Então, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas e que elas possam ser tocadas e inspiradas a fazer alguma coisa. Isto é bem importante. Quando nós estamos pensando na criação de uma comunidade compassiva, que é justamente a alternativa que tem sido dada pelas crises dos hospices em termos mundiais. David Clarke, que é um filho intelectual da Cicely Saunders, ele escreveu recentemente no jornal inglês, dizendo que é o seguinte: os hospices estão enfrentando problemas sérios para se manter. Então, a saída, talvez, seja investir na criação de comunidades compassivas. Envolver os serviços de cuidados paliativos, a comunidade, a vizinhança, e inspirar os hospitais a se abrir para receber a vizinhança, em treinar vizinhos para oferecer cuidados paliativos. É um desafio grande. É claro, mas continuar investindo nos hospices, mas entendendo que nós estamos enfrentando um problema para que eles se mantenham. Sim. Se você olhar a nossa página na internet, você vai ver que está lá a Casa de Francisco SOS. Né? Justamente... tem uma pergunta aqui, peraí. Não, é uma consideração. É uma consideração. Edu, desejo você e todos da Casa de Francisco e suas mulheres um Natal com Jesus e um ano novo próspero e feliz. É o Pedro Luiz do Valqueire. Obrigado, Pedro. Um beijo para você. E você que quer mandar alguma pergunta no telefone 3386-1400 ou no WhatsApp 984867633, que vocês já sabem, tá bom? Vamos lá, meu querido. Então vamos lá. Temos um tempinho. A Fundação hoje, ela tem cursos. Então nós temos um curso avançado de tanatologia, inteiramente baseado nos métodos de Elizabeth. Então, técnicas de externalização, que foram técnicas que ela desenvolveu, interpretação de desenhos, trabalho com crianças, métodos muito próprios de Elizabeth. Mas também, para além dessa metodologia dela, temas habituais de cuidados paliativos. Então, todas as pessoas que quiserem aprender sobre cuidados paliativos, nós temos este curso avançado. E temos workshops de finais de semana, não é? Nós temos oferecido em diversos lugares do Brasil workshops de finais de semana para pessoas que querem enfrentar questões relacionadas à morte, ao morrer e ao luto. Ok. Telefone lá, site, para o pessoal poder procurar. Claro. ekrbrasil.com é o Devagarzinho, site. vamos lá. ekrbrasil.com. Telefone. 3593 6552. 3593 6552. 6552. Ok. Rodrigo, considerações finais. Bem,
Elizabeth foi uma luz que iluminou o mundo, mas nós temos a responsabilidade de fazer com que essa luz continue se propagando. E todas as vezes que nós nos importamos, nós fazemos com que essa luz sobreviva. Importem-se. Maravilhoso, muito bem, gente. Olha, eu quero agradecer, Rodrigo, muito obrigado pelo seu tempo, por ter trazido tanto esclarecimento para mim, para muitos dos nossos ouvintes. Realmente a preocupação com as instituições que hoje podem apoiar as pessoas que necessitam de cuidados, realmente a gente encontra muito dentro da filantropia, e talvez a ideia que você falou, né, possa ser o caminho, apesar de também achar bastante pedregoso, assim como a fundação de um hospice ou uma casa de cuidados, que é diferente de um asilo, diferente de um lar para idoso, não tem é totalmente diferente, porque oferecem perspectivas e cuidados diferentes sobre a morte e o morrer, né? Mas muito bom ter recebido, né, ouvintes, esta aula e conhecer um pouquinho mais da doutora Elizabeth, porque, como você disse, ela foi a única que perdeu tudo. E eu fico imaginando, tentando ser empático numa situação como essa, por tudo que ela deixou, e que bom que vocês existem. Né? Que bom que você está aqui no Brasil, está aqui lutando, representando uma unidade, ou sei lá, como é que eu posso chamar, que está trazendo esse sonho e fazendo com que esse sonho possa contaminar outros e outros e outros, e a gente vai chegar naquele momento em que todos vamos pensar na dignidade de morte, na dignidade de vida, né? Porque encarar a morte, para nós espíritas, já é uma situação mais confortável, mas não tão preparatória assim. Todos querem o céu, mas nem quem quer morrer. Exato, né? E falar sobre isso é complicado. Então, eu lembro que no início do programa aqui, a gente teve até que mudar a abordagem, porque as pessoas achavam assim, é muito triste, ou é muito assim, ou é muito assado. E a gente teve que trazer uma nova roupagem para a gente poder falar sobre isso, né? Hoje ele está bem diferente, né? Porque a gente está falando de uma fundação muito séria, de uma pessoa que a gente tem que respeitar muito. E eu quero agradecer muito, muito, de todo o coração, a sua presença e o meu convite, porque a gente não se conhecia. Foi o Facebook, né? Eu fui lá, poxa, falei um pouquinho com você foi muito generoso. E a gente está hoje aqui no programa Voz de Carlos Francisco, porque o que a gente luta está muito próximo. Né? A Casa de Francisco Alimento Hospice, ela só tem esse nome porque é o único nome que nós consideramos mais próximos do que a gente faz. E é engraçado que quando nós começamos a chamar os nossos hóspedes de professores, é muito engraçado quando você... Engraçado que eu digo assim, quando você disse que os pacientes eram os professores, isso nunca foi intencional da nossa parte. Né? E aí, quando você falou isso, eu cheguei a me arrepiar. Eu falei assim, nossa, cada apresentação, cada coisa que nós falamos dos nossos hóspedes, por falar nisso, falar com os ouvintes, né, que têm acompanhado a chegada dos hóspedes na Casa de Francisco, graças a Deus, tudo correndo bem. E eu citei, né, tá chegando mais um professor do amor, né? Então, te agradeço muitíssimo, tá bom? Gente, um beijo. Desejo a todos um Natal maravilhoso. Um ano novo, um 2020 fantástico, com muito amor, solidariedade, cuidados e paz. Que assim seja. Muito obrigado, gente. Pronto atendimento de Deus.